Nós cantamos uma música que exalta Deus. Se você vê que está falando sobre Deus, o Pai. Nós cantamos música aqui que fala sobre o Filho, não é verdade? Vocês já perceberam que são poucas as músicas que falam sobre o Espírito Santo? Porque o nosso Deus, Ele é Pai, Ele é Filho e Ele é o Espírito Santo. Temos um Deus que é indivisível. Não tem como você desfazer a Trindade. É um Deus um só. Quando nós cantamos ao Pai, estamos cantando ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Da mesma maneira, quando nós cantamos ao Filho, cantamos ao Pai e ao Espírito Santo também. Mas, embora nós sejamos culpados de muitas vezes negligenciarmos o Espírito Santo, porque Ele é Deus. São poucas as canções que falam sobre o Espírito Santo, e as que tem, às vezes, são até é bom nem cantar, na verdade, né? Mas esse é o Espírito Santo. Ele é Deus, o Deus soberano, o Deus todo-poderoso. E da mesma maneira como o Filho se humilhou e deu a sua vida na cruz do Calvário, da mesma forma o Espírito Santo de Deus, ele se humilhou quando vem habitar em nós, quando ele vem habitar a sua igreja, quando ele vem habitar em você. É uma vez ele está se humilhando também, porque ele é o Deus todo-poderoso, e o Deus todo-poderoso, ele vem habitar em você. Em Gálatas capítulo 4, na plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar aqueles que estavam sob a lei. E nesse mesmo texto vai dizer que Deus enviou o seu Filho, o seu Espírito nos nossos corações. E é através do Espírito que nós clamamos Abba, Pai. É através do Espírito que nós compreendemos Cristo, que é a palavra de Deus. A obra do Espírito Santo de Deus, ela é essencial, assim como a obra do Pai e a obra do Filho. Tem uma canção que diz assim: quem é Ele? Eterno, soberano sobre todos os mortais. Quem é Ele? A Bíblia responde: Ele é o Deus uno, que é indivisível das três pessoas da deidade: Deus Pai, Deus Filho e Deus o Espírito Santo. Eu vou ler aqui um parágrafo da nossa Confissão de Fé, da Confissão de Fé Batista de 1689. Mas antes de lermos, eu queria só citar um versículo aqui. É Deuteronômio 29, 29. Pode abrir. Deuteronômio 29, 29. Lá diz mais ou menos assim: as coisas ocultas pertencem ao nosso Deus. As reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre, para que cumpramos tudo aquilo que nos foi dado por Deus. Aquilo que está revelado na palavra de Deus, aquilo que foi nos dado, é a isso que nós temos que nos prender. Muitas coisas não foram reveladas, então nós não temos como ir além disso. Paulo vai dizer assim: essas coisas apliquei-as figuradamente a mim e a Apolo, para que através de nós, para que por intermédio de nós aprendais isso, não ir além daquilo que está escrito. Não podemos ir além daquilo que está escrito, nem ficar além daquilo que está escrito. A Bíblia é a palavra de Deus, é a revelação de Deus. Bom, na Confissão de Fé Batista, quando fala de Deus e a Santíssima Trindade, vai dizer assim, vou ler bem rápido, tá bom? O Senhor nosso Deus é somente um, o Deus vivo e verdadeiro, cuja subsistência está em si mesmo e provém de si mesmo, infinita em seu ser e perfeição, cuja essência por ninguém pode ser compreendida senão por Ele mesmo. Ele é um Espírito puríssimo, invisível, sem corpo, membros ou paixões, o único que possui imortalidade, habitando luz inacessível, a qual nenhum homem é capaz de ver, imutável, imenso, eterno, incompreensível, todo-poderoso, em tudo infinito, santíssimo, sempre eterno, completamente livre e absoluto, operando todas as coisas segundo o conselho da sua própria vontade, que é justíssima e imutável, e para a sua própria glória, amantíssimo, gracioso, misericordioso, longânimo, abundante em verdade e benignidade, perdoando a iniquidade, a transgressão e o pecado, e recompensador daqueles que o buscam diligentemente. Contudo, justíssimo e terrível em seus julgamentos, odiando todo o pecado, e que de modo nenhum
inocentará o culpado. Deus tem em si mesmo e de si mesmo toda a vida, glória, bondade, bem-aventurança. Somente Ele é autossuficiente em si mesmo e para si, e não precisa de nenhuma das criaturas que fez, nem delas deriva glória alguma, mas somente manifesta nelas e por elas, para elas e sobre elas a sua própria glória. Ele somente é a fonte de toda a existência, de quem, através todas as coisas estão abertas e manifestas perante Ele. O seu conhecimento é infinito, infalível, independente da criatura, de maneira que Ele nada é contingente ou incerto. Ele é santíssimo em todos os seus pensamentos, em todas as suas obras e em todos os seus mandamentos. A Ele são devidos da parte dos anjos e dos homens toda adoração, todo o serviço e toda a obediência que, como criaturas, eles devem ao Criador, e tudo mais que Ele se agrade e requer das suas criaturas. Agora presta atenção nesse ponto. Nesse ser divino e infinito há três pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Tem uma mesma substância, igual em poder e eternidade, possuindo cada um inteira essência divina, que é indivisível. O Pai de ninguém é gerado ou procedente. O Filho é gerado eternamente do Pai. O Espírito Santo procede do Pai e do Filho eternamente, todos infinitos e sem princípio de existência. Portanto, um só Deus, que não deve ser dividido em seu ser ou natureza, mas sim distinguido pelas diversas propriedades peculiares relativas e relações pessoais. Essa doutrina da Trindade, presta atenção nisso, essa doutrina da Trindade é o fundamento de toda a nossa comunhão com Deus comunhão com Deus e confortável dependência dele. Deus o Pai. Nós sabemos o que é ser gerado. Sabemos? Mas o que significa ser gerado eternamente? Você sabe? Eu não sei. O Espírito Santo, ele procede do Pai. Ele procede do Pai e do Filho eternamente. Nós sabemos o que é proceder. Mas o que é proceder eternamente? Não sabemos. A doutrina da Trindade, ela está na Bíblia, não assim, exposta assim, essa é a doutrina da Trindade, total. Não. Ela está dentro da Bíblia. É por isso que o Espírito Santo usou homens desde a antiguidade. Para quê? Para sistematizar o ensino bíblico. Então, quando nós temos confissões, credos antigos, confissões, o que é isso? É o Espírito Santo usando esses homens para que nós possamos compreender em quem nós devemos crer e em quem nós não devemos crer. Em que nós devemos crer e o que nós não devemos crer. Então, a nossa submissão é ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. E a sua revelação. Deus se revelou na sua palavra e em nenhum outro lugar. Quando o último homem usado por Deus escreveu a última revelação dada pelo Espírito Santo, encerrou. Não existe mais revelação. Não existe mais ninguém que é inspirado pelo Espírito Santo. O que o Espírito Santo faz, o que é? Ele ilumina a nossa mente para que nós possamos compreender o que Deus nos deu. Então, esta é a obra do Espírito Santo. Então, a questão não é que nós devemos compreender somente o que o Espírito Santo faz. Nós devemos entender quem Ele é. E se Ele é Deus, e se Ele procede do Pai e do Filho, Ele foi enviado pelo Pai para nos ensinar, a questão é qual a desculpa que nós temos para não aprender. Se esse Espírito Santo, que no batismo, ele veio sobre Jesus, e a palavra de Deus vai dizer que Jesus, tudo que ele fazia, era sobre a unção do Espírito Santo de Deus. Se esse mesmo Espírito nos foi dado, por que nós não aprendemos?
Por que nós temos dificuldade de aprender? Eu quero falar uma coisa para vocês aqui. É que eu fiz essa pregação aqui, aí eu ia treinar, eu fui assim, tentando pregando para mim mesmo assim, para ver se estava tudo certo. Mas o problema é que cada vez que eu pregava assim, eu estava ali, eu pregava uma coisa diferente. Aí depois eu falei, vou tentar de novo aqui, aí era uma coisa diferente de novo. Aí eu estava ali no carro, aí eu vou dar uma repassada aqui, né, para ver se está tudo certo, diferente de novo. Aí depois eu olho no culto aqui, eu estava tentando pensar assim, puxa vida, eu esqueci disso aqui, aí tudo diferente de novo. Então é meio complicado, né? Por quê? Sabe por quê? Porque quem é suficiente para falar sobre isso? Sobre a profundeza de Deus. Quem é suficiente para isso? Qual homem é capaz de expressar exatamente o que a Bíblia fala a respeito do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Se estamos tratando de Deus, é um Deus infinito, eterno. Então, que Deus tenha misericórdia de nós e de mim, para que eu possa transmitir a mensagem que Ele quer para a sua igreja. Quando eu me propus quando Deus colocou essa mensagem para mim, eu tinha uma coisa na minha mente. Lembra que nós fizemos uma oração, não sei se vocês oraram, né, mas eu orei, que quando o Glauber estava lá no Brasil, o pastor, eles estavam vendo que eles vão trazer para cá, e eu falei para vocês, não ore para que Deus traga esses estudos para cá, seminário e tudo isso para cá. Fala para Deus, Senhor, Deus traga, mas fala assim, ó, Deus, eu preciso disso. Isso que o Senhor vai trazer, traga porque eu preciso disso, porque eu preciso aprender. Porque nós não sabemos para onde Deus vai nos mandar. Todo mundo sabe que no Brasil está uma confusão de heresia, o que está comentando que a mãe dele vai no lugar porque não tem onde ir, está uma bagunça terrível. Agora a questão é, se Deus vai mandar você direto de volta para o Brasil, você vai estar preparado para ser usado por Deus lá? Então aproveite agora para aprender, para ser ensinado por Deus, o Espírito Santo. Se o Espírito Santo que estava sobre Jesus é o mesmo Espírito que está sobre você e é o mesmo Espírito, então nós temos condições sim de aprender. Se Deus ouviu a nossa oração, eu sei que Ele ouviu, quando nós pedimos para que Ele trazia isso para nós, Ele trouxe e Ele ouviu, porque você precisa, porque nós queremos. Você quer aprender? Alguém aqui quer aprender? Isso que Deus trouxe, você acha que isso vem de Deus? Que Deus está querendo nos ensinar? Então eu vou dizer uma coisa para você, vai ser difícil, entendeu? Vai ser difícil, tem uma hora que você vai falar, puxa, para mim não dá. Você vai desanimar, vai vir provação, vai vir tentação, você vai querer desistir. Mas a questão é, em quem você está se apoiando? No seu próprio conhecimento ou você está se apoiando em Deus? No conhecimento que o Espírito Santo quer nos dar? Então, como o negócio que o Felipe postou uma vez lá, numa corujinha, não consigo lembrar aquilo lá. A corujinha é assim, ó, se você tem que enfrentar, é mais ou menos assim, se você tem que enfrentar alguma coisa, mas você é medroso, você tem com medo, finge que você é corajoso e vai com medo mesmo. Então, se você acha que você não é capaz, você não tem capacidade de fazer, finge que você é capaz e vai sem capacidade mesmo, vai com medo mesmo. Sabe por quê? Porque não depende de nós, não depende de quem faz, nem de quem corre, mas de Deus usar da sua misericórdia. O que depende é do Espírito Santo revelar a palavra de Deus no nosso coração. É isso que importa. Então, se Deus trouxe isso para nós, vamos nos empenhar. Porque tem muita gente no cristianismo morrendo de fome, porque estão pregando coisas que não estão na palavra de Deus. Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Agora entenda uma coisa. A salvação está em quem? Salmo... Tem vários textos que vai dizer a mesma coisa. Mas o Salmo 3, o versículo 8 diz assim: do Senhor é a salvação. Só partilhar. Do Senhor é a salvação. Outro você vai dizer, a salvação está no Senhor, a salvação está em Deus. E se a salvação está em Deus, quem é Deus? Pai, Filho e o Espírito Santo. Negue essa doutrina e não existe mais evangelho. Negue uma pessoa da Trindade, não existe mais evangelho. Negue o Pai, não existe mais. Negue o Filho, não existe. Negue os três, então não existe mais nada. Não existe esperança, não existe vida eterna, não existe mais nada. É só a perdição. Comemos e bebamos que amanhã morreremos. Mas não é verdade. A verdade é que existe a salvação. E a salvação está onde? No seu Filho. Mas a salvação está revelada onde? Na palavra de Deus.
Se o evangelho que você crê, se o evangelho que você segue é o evangelho que é fiel ao que está escrito aqui, você pode ter certeza absoluta que você está caminhando para a glória. Caso contrário, você está caminhando para a perdição. O evangelho é o evangelho de Deus. Romanos capítulo 1, versículo 1 diz assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, Paulo, servo de Jesus Cristo, separado, eu vou ler. Paulo, servo de Jesus Cristo. Só abrir aqui que eu vou lembrar. Não estou nervoso, não. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo. Essa palavra é Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o... De quem? Se o evangelho é de Deus, e a salvação está no evangelho, e se você, o que você prega, você crê, não é esse evangelho, você está no engano. E tem muita gente que está no engano. Romanos 1,16. Alguém sabe? Romanos 1,16. Porque eu não me vergonho do evangelho. Por quê? Porque é o poder de Deus. Porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Logo, se você nega a Deus, ou uma das pessoas da Trindade, se você não crê nessa doutrina, você não é salvo. A salvação está em Deus, revelada no Evangelho. No Evangelho de Deus. Ou seja, esse Evangelho não é dessa igreja aqui. Não é de nenhuma outra igreja. O Evangelho é de Deus. Logo, se o Evangelho que estão pregando não é esse Evangelho, as pessoas não estão sendo salvas. A salvação vem pelo Evangelho. E o Espírito Santo vai revelar só esse Evangelho. Não existe mais revelação. Acabou a revelação. A revelação é essa. Não existe mais nada. Muitas seitas vão dizer que tem suas revelações e vão dizer muitas coisas, mas a verdade é uma só. Ou você está no Evangelho de Deus, ou você não está. Se você tem pregado o Evangelho que não é o Evangelho segundo as Escrituras, você está perdido e está influenciando pessoas para a perdição. Você é e continua sendo um filho do inferno e fazendo das pessoas que você está pregando 2 vezes mais filho do inferno que você. Porque o Evangelho só existe um. E não tem como você negar isso. Agora, ó, por que eu estou dizendo que se você negar uma das pessoas da Trindade, você perde a salvação? Se é que você a tem. Quando eu digo perde a salvação, é óbvio que eu estou dizendo isso da perspectiva do ser humano, não da perspectiva de Deus. Da perspectiva de Deus, aqueles que salvam não perdem a salvação. Então a gente fala na perspectiva do homem, porque nós olhamos e nós vemos as pessoas tomando atitude. Então nós dizemos, eles perderam a salvação nesse sentido, mas isso não quer dizer que eram salvos, talvez nem salvos eram, né? Ou não eram mesmo. Então, por que você negar, por exemplo, por que negar um pai, você perde a salvação? Ou você não tem a salvação? João capítulo 6, versículo 37 ao 40. Diz assim: todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora, porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, mas sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade daquele que me enviou é esta: que nenhum eu perca dos que me deu. Do contrário, eu ressuscitarei no último dia. E o versículo 40, né? E de fato a vontade do meu Pai é que todo homem que vira o Filho e nele crê tenha vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. E o versículo também, o 44.
ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu ressuscitarei no último dia. Negue ao Pai, e você nunca vai ir a Cristo. Porque ninguém pode ir a Cristo se o Pai que enviou Jesus não trouxer. Negue ao Pai. Você nunca vai crer no Evangelho. Nunca. Mas negue o Pai, você nunca irá a Cristo. Agora, preste atenção nisso agora. Porque se você, por outro lado, nega o Filho, você negar o Pai, você nunca vai a Cristo. Agora, se você negar o Filho, negou o Pai, não negou o Pai, mas se negar o Filho, qual a consequência disso? João... Não, espera um pouquinho só. Deus, Ele enviou o seu Filho. Em Romanos 2,4 vai dizer assim: a bondade de Deus é que nos conduz ao arrependimento. Ninguém consegue se arrepender se Deus não for a bondade de Deus fazer isso. Em Romanos 9,16 diz assim, não depende de quem quer e nem de quem corre, mas se Deus usar da sua misericórdia. Logo, ninguém vai ao Filho se não for pelo Pai. Ninguém se arrepende. Ninguém vai atrás do verdadeiro Deus, da verdadeira salvação, se o Pai não operar. Se não for a misericórdia do Pai, se não for a bondade do Pai, ninguém vai a Cristo. Ninguém. Pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Em Filipenses 2, 12 e 13, diz assim: desenvolvei a salvação com temor e tremor, que é Deus que opera em vós, tanto querer como a realizar. Ninguém vai querer a Cristo, ninguém vai a Cristo se Deus não operar isso no coração. Logo, negando a Deus, como alguém pode chegar até o Pai? E se estão pregando uma mensagem que não é condizente com isso, quem está sendo salvo? Portanto, o nosso Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Agora, o Deus Filho. Jesus é o único que pode nos levar ao Pai. Esse de um lado, ninguém pode vir a Cristo se o Pai não o trouxer. Por outro lado, ninguém vai ao Pai se não for por Cristo. No João capítulo 14, abre lá João capítulo 14, versículo 4 a 6. João 14, 4 a 6, diz assim, vou ler aqui. Eu vou ler desde o 3 aqui, ó. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai se não for por mim. A salvação está em Deus. Se Deus não trouxer, ninguém vem. E se ninguém vai a Jesus, ninguém vai ao Pai. E se a salvação está em Deus, quem é salvo? Nós pecamos, nós ofendemos a Deus. E esse Deus que foi ofendido, desde Gênesis até Apocalipse, ele vai revelar a salvação que ele trouxe desde antes da fundação do mundo. Essa salvação está em Deus. Nós pecamos contra Deus e esse Deus, graciosamente, pela sua bondade, pela sua misericórdia, com a sua graça, nos deu o seu Filho, para que o próprio Deus nos leve até Cristo, que morreu por nós, para que o Cristo nos leve até Deus.
Você não pode negar o Pai, nem o Filho. E o Espírito Santo? Nosso Deus é o Pai, Ele é Filho e é Espírito Santo. E é o Espírito Santo. Se por um lado ninguém vem, se o Pai não traz, por outro lado, se ninguém vai ao Pai, se não for pelo Filho, e o Espírito Santo. O Pai enviou o Filho. O Pai procede do Filho. O Pai enviou o Filho procede do Pai. E o Espírito, o Filho é gerado do Pai. E o Espírito Santo procede do Pai e do Filho. Qual é a obra do Espírito Santo, então, na salvação? Se Deus enviou o seu Filho para morrer por nós, sendo Ele o nosso substituto, e porque Ele nos substituiu na cruz, nós podemos ter o perdão e o acesso direto a Deus, como é que nós alcançamos isso? É pelo Espírito Santo de Deus. Porque se o Espírito Santo de Deus, porque a regeneração, tudo aquilo que Jesus conquistou na cruz, todos os méritos de Cristo, se não for aplicado pelo Espírito Santo, ninguém é salvo. Ninguém nasce de novo se não for pelo Espírito Santo. O Espírito Santo estava presente na criação original e é o Espírito Santo que está presente e ativo na nova criatura, na regeneração. Logo, negue o Espírito e não tem salvação. Na verdade, isso é uma coisa só. Porque se você nega o Pai, você nega Deus. Se você nega o Filho, você nega Deus. Se você nega o Espírito Santo, você nega a Deus. Logo, não há mais salvação. E que evangelho é este no qual nós cremos? É o evangelho de Deus. O evangelho que é o poder de Deus para a salvação. Está incluída a obra do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Com relação ao Espírito Santo, em Marcos 3, 28 a 30. Você pode ler mais então. Marcos 3, 28 a 30. Eu lhes asseguro que todos os pecados e blasfêmias dos homens lhes serão perdoados, mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca terá perdão, é culpado de pecado eterno. Jesus falou isso porque eles estavam dizendo, ele está com espírito imundo. Blasfemar, você só pode blasfemar contra Deus. Logo aqui já é uma prova que o Espírito Santo é Deus. Uma das passagens que revela isso. Quando você lê esse texto aqui, a primeira coisa que vem, o que é? Medo, temor. Será que alguém já cometeu esse pecado? De pecar contra o Espírito Santo de Deus? No contexto aqui da passagem aqui, esse pecado aqui, qual que é a implicação aqui? Os milagres que foram realizados por Jesus, foram realizados por quem? No poder do Espírito Santo. O que eram os milagres? Era o sinal. Que sinal? Era o sinal que Jesus era o Messias, que foi prometido desde Gênesis, desde a fundação do mundo, desde Gênesis Apocalipse. Os milagres, os sinais que Jesus estava operando ali, era um sinal que ele era o Filho de Deus, o Messias esperado. E o que as pessoas estavam fazendo? Não estavam crendo. Mas quem pode crer se o Pai não trouxer? Logo, eles estavam negando aqui o próprio Salvador, sendo revelado pelo Espírito Santo. Logo, esse pecado, lá tem uma explicação por quê? Porque eles estavam vendo com os olhos, vendo o que estava acontecendo ali. Os sinais estavam sendo cumpridos ali. E eles negaram. Agora, hoje, é possível cometer esse pecado? Não sei. Mas se nós não sabemos, então, vigiemos para que não cometamos isso, né? Porque terrível coisa é cair na mão do Deus vivo. E o Espírito Santo, ele é Deus. O Deus soberano. O Deus que também, como na Trindade, ele é o fogo consumidor. Então, tenhamos cautela ao professarmos alguma coisa sobre o nosso Deus, o Espírito Santo. Amém? Agora, tudo que Jesus operou foi pelo Espírito Santo de Deus. Todos os milagres, tudo que ele falou, todo o seu ensinamento é dado pelo Espírito Santo de Deus. Tudo que foi escrito na Bíblia é a revelação do Espírito Santo de Deus. Lá em Pedro vai dizer que nenhuma profecia
é de particular elucidação, mas homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Toda a revelação é dada pelo Espírito Santo. Toda a consciência que nós temos da revelação é pelo Espírito Santo. Jesus, naquele discurso que estava fazendo para os seus discípulos antes da sua morte, ele disse: eu que vou enviar o Espírito Santo. Eu vou abrir lá contigo nesse texto. Versículo 26. Capítulo 14, versículo 16. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que estejais sempre conosco, com o Pai e com o Filho. O Espírito da verdade é o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. O Espírito Santo habita o crente e está com o crente. Ele habita o crente e está com os cristãos. O versículo 26. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Esse Espírito Santo foi dado à igreja para quê? Para a gente ter prosperidade? Para a gente ter felicidade? Não. Foi nos dado para que nós possamos compreender quem é Deus e o que Ele nos fez. O nosso problema não é que nós somos pobres. Não é porque o nosso problema não é que nós estamos doentes. O nosso problema é que nós somos cheios de pecado. Estamos longe de Deus. E o Espírito Santo veio revelar essa verdade. Porque o nosso problema é com Deus, não é com nós mesmos, não é com o que nos falta aqui. O nosso problema é que nós estamos longe de Deus, porque duas maldades cometeu meu povo. E me deixaram o manancial das águas vivas e cavaram cisternas que não retêm as águas. Ou seja, abandonaram a Deus, o único Deus verdadeiro, o Deus que procede toda a vida, e fizeram daquilo que é ofensivo a Deus, aquilo que é abominável a Deus, o seu próprio Deus, ou seja, o pecado. Mas esse Deus, graciosamente, bondosamente, pela sua misericórdia, pela sua graça, enviou o seu Filho. Se não bastasse, e não bastava, porque ele teve que mandar também o seu Espírito, o Espírito de Deus, o Espírito de Jesus Cristo, o Espírito que procede do Pai e do Filho, para nos ensinar, para nos santificar. Essa é a obra do Espírito Santo. Ninguém seguia a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá a Deus. A questão é como nós somos santificados. Como nós podemos viver a vida cristã? Da dependência do Deus, o Espírito Santo. Deus, o Pai, Deus o Pai, Ele é toda a plenitude da deidade invisível, sem forma, a quem nenhum homem viu, nem é capaz de ver. Esse é o Pai. O Filho é toda a plenitude da deidade visivelmente manifestada, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Colossenses 2,9. Esse é o Filho. E o Espírito Santo? E o Espírito Santo? Presta atenção nisso. O Pai é a plenitude da divindade invisível. O Filho é a plenitude visível manifestada, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E o Espírito Santo?
o Espírito Santo é toda a plenitude da deidade agindo imediatamente nas criaturas, nos filhos de Deus. O Deus invisível, o Deus visível e o Deus que opera diretamente, imediatamente nos nossos corações. A plenitude da divindade invisível, a plenitude da divindade visível e a plenitude da divindade agindo diretamente nos nossos corações. Sim, o Espírito Santo nos revela a imagem do Pai no Filho. Agora, Deus, a quem nenhum homem é capaz de ver, nenhum homem é capaz de ir até Ele, nenhum homem é capaz de entender, existe alguma esperança? Sim, no Filho, que se tornou visível para nós, e através do Espírito, que torna o Filho real para nós. E assim, a nossa segurança está em Deus, o Pai, Filho e o Espírito Santo. Como posso entender isso? Como posso viver isso? Através do Deus, o Espírito Santo de Deus. Não depende de nós. Não depende de quem faz, nem de quem corre, mas de Deus nos dar da sua misericórdia. Vamos aprender. Vamos estudar. Vai ser difícil, vai ser difícil. Vai ser complicado, vai ser complicado. Vai ser penoso, vai ser penoso. Vai ser caro, vai ser caro. E daí? Amanhã pedirão a tua alma. Para quem a tens preparado? Se nós somos servos de Deus, se nós somos escravos de Deus, a quem nós temos que servir? Ao pecado? À carne? Ao mundo? Não foi com coisa corruptível, como prata e ouro, que Ele nos resgatou da nossa vil, da nossa vida maldita nesse mundo. Mas foi o sangue do Filho. Não há desculpa. Se você é um cristão, você tem o Espírito Santo de Deus em você e com você. Então, vale o preço. Tem uma canção que diz assim, uma canção secular, é que a televisão me deixou burro, muito burro demais. Agora, vive dentro dessa jaula, junto dos animais. Você não é isso, se você não quiser. Você pode gastar, a televisão na verdade é só um exemplo daquilo que acontece no mundo. Você pode gastar o seu tempo, 6, 7 horas vendo a televisão, ou fazendo qualquer outra coisa que agrada a você. Agora, você é servo de quem? Do mundo ou do Deus vivo? Pai, Filho e Espírito Santo. Eu repeti acho 1 milhão de vezes isso aqui, né? É para gravar na mente mesmo. Então, nunca se esqueça que aonde você estiver, Deus está com você. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Como? Espírito Santo. Deus está presente com você. O Filho está presente com você. Graças ao Espírito Santo. Jesus falou assim, eu vou para o Pai. Porque se eu não for, o Consolador não virá. Mas se eu for, eu vou e enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Não foi isso que aconteceu com você? Você não se arrependeu do seu pecado? Você não creu na justiça de Deus? Porque a justiça de Deus é revelada onde? No Evangelho. De fé em fé, como está escrito, o justo virá pela fé. Porém, a ira de Deus é revelada no céu contra toda impiedade e justiça dos homens. Portanto, nós somos salvos para Deus. Nós somos salvos por Deus e para Deus. Então, sirvamos a Deus com alegria, dedicando todo o nosso tempo ao nosso Deus bendito. Amém? Que o Senhor possa iluminar o nosso coração através do seu Espírito Santo. Que o seu Espírito Santo nos ensine, nos ajude, nos oriente, nos guie, nos proteja de toda maldade, de todo engano. Que Ele possa encher o nosso coração. Que nós possamos glorificar o nome dEle. E que com tudo isso que nós aprendemos, nós possamos servir a Ele de uma maneira perfeita, que lhe agrada. Porque toda obra feita
independente do Espírito Santo para Deus é trapo imundo. Trapo de imundícia, esse verbo o que é? Não é somente o pano que a mulher usava na menstruação, mas também, principalmente, é aquele pano que cobria as chagas de um leproso. Aquele pano apodrecia no leproso, que o leproso estava apodrecendo vivo, era um vivo morto. E isso é o quê? É o símbolo do pecado. Aquele pano cobria as feridas, tudo isso era tido como imundo no Velho Testamento. Então, é isso. Toda obra feita a parte do Espírito Santo de Deus é essa imundícia. Deus não aceita. Deus só aceita a obra que é feita pelo Espírito Santo de Deus em nós. Portanto, nos submetamos a Ele, porque Ele é soberano. Ele é o Deus vivo. Bom, até aqui. Que Deus possa nos abençoar e guiar a nossa vida. Amém?